Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Mais uma vez o Abre Aspas, nesta terça-feira, 19 de fevereiro, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E também o nosso comentarista, o cientista social, Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E vamos para as estradas, que é como nós vamos começar hoje, com informações, claro, ao vivo e direto da redação para vocês. A rodovia Tamoios foi liberada para tráfego na manhã de hoje. As equipes de engenharia e geologia da concessionária definiram que existem condições seguras de tráfego para o usuário. A interdição foi realizada por questões de segurança às 20h30 de ontem, depois que o acúmulo de chuva dos últimos dias chegou a 136 milímetros. O limite do protocolo de segurança é de 100 milímetros. Durante a madrugada, foram registrados 2 pontos de quedas de encostas, nos quilômetros 72 e 73. A limpeza já foi realizada, mas atenção, esse trecho é instável, tá? Em caso de chuvas intensas, pode haver nova interdição. Então, fique atento, você que é usuário dessa rodovia. E ainda sobre rodovias da região, confira aí, ó, no nosso vídeo, as vigas de sustentação do viaduto da via Cambuí sobre a rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 145. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trânsito segue lento em ambos os sentidos naquela região. Mais uma vez, fique atento também. E destaques desta edição: a Lava Jato na rua. Moro vai ao Congresso entregar projeto de lei anticrime. Mais um capítulo da novela do Arco da Inovação. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. Não saia daí. E a Polícia Federal faz buscas em endereço do ex-chanceler Aloísio Nunes Ferreira e prende Paulo Vieira de Souza, operador ligado ao PSDB. O G1 informa que estão sendo investigadas transações de mais de 130 milhões de reais em contas controladas por Paulo Vieira na Suíça. Agliberto, está fervendo a coisa. Pois é, toda vez que a Lava Jato vai para a rua, fica todo mundo aí meio apreensivo, né? O pessoal que está enrolado, o pessoal que está da velha política aí, que se ancorava em cima desse tipo de política, né? De tomar lá da cá, de fazer desvios e tal. De impunidade também. Impunidade, essa sensação de impunidade, podemos fazer mais 130 milhões, é um absurdo, né? Agora, uma coisa notória aí, né? É o PSDB. O PSDB, que sempre foi o baluarte, não, da decência, da moral, colocando sempre o dedo, apontando o dedo e tal, estão aí encolhidos com as penas de molho, porque, na verdade, precisa limpar o país, mas não é só um segmento político, tem que pegar todo mundo que fez errado. O PSDB, pelas investigações aí, estruturou também um modelo, já de Minas Gerais, com Azeredo lá, estruturou um modelo de financiamento de campanha e um modelo ancorado em negócios de governo. Esse modelo é antigo e o PSDB fez isso com maestria. Há quanto tempo tem esse processo do Azeredo lá em Minas Gerais e vem se arrastando, não tem um tucano de alta plumagem preso. Ele, né? Oi? Anunciou o Azeredo. Né? Anunciou o Azeredo, mas foi lá e também já aliviaram e tal. Quer dizer, tem que ir a fundo e quem deve tem que pagar. O Brasil não pode ficar tendo político de estimação, nem partido de estimação. Perfeito, isso daí, isso mesmo. E a exoneração de Bebiano é publicada no Diário Oficial da União.
A exoneração do advogado Gustavo Bebiano Rocha do cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O general da Reserva Floriano Peixoto Vieira Neto assumirá a pasta. Ontem, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rego Barros, anunciou a exoneração de Bebiano e informou que foi uma decisão de foro íntimo do presidente Jair Bolsonaro. Minutos depois, a Presidência da República divulgou um vídeo de pouco mais de 1 minuto em que Bolsonaro agradece a colaboração do ex-ministro e atribui a mal-entendidos os motivos pelos quais ele foi exonerado. Floriano Peixoto, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, assumirá de forma definitiva o comando da secretaria. A pasta é responsável pela implementação de medidas para modernizar a administração do governo e avançar projetos em curso. É uma das pontes entre o Palácio do Planalto e a sociedade. Bebiano, presidente do PSL na época da campanha eleitoral, é suspeito de irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatas do partido. Em nota divulgada na semana passada, ele negou irregularidades. Abre aspas. Disse, reitero, meu incondicional compromisso com o meu país, com a ética, com o combate à corrupção e com a verdade acima de tudo, fecha aspas. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Então agora ficou tudo beleza. Tudo foi resolvido com a demissão do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. Olha só que presidente durão, decidido, demitiu seu ministro 5 dias depois de chamá-lo de mentiroso. Foi rápido, não foi? Não custa dar uma fritadinha antes, não é mesmo? Os bolsonaristas de plantão continuam acreditando que a crise no governo é obra de quem? De quem? Da imprensa, ora. Sempre a imprensa. Como fazem todos os governos que querem esconder ou abafar alguma coisa. O PSL que elegeu Bolsonaro é acusado de usar laranjas em fraude com o fundo partidário. Bolsonaro fez os elogios de praxe na despedida de um ministro tão querido, mas já disse que mandou investigar supostas falcatruas. Vamos acompanhar de perto o trabalho da Polícia Federal. Pressionado pela PF, até quando Bebiano ficará de boca fechada? Bolsonaro pode ter virado um refém. Eu acredito que essa questão aí bem colocada que você está propondo aí está por trás, na verdade, não o Bebiano e muito menos qualquer ministro que está perto dele ali. Na verdade, isso é a característica do presidente que foi eleito, né? É um presidente que usa as pessoas. O Bebiano, todo mundo sabe, foi um dos primeiros auxiliares ali, primeiros a apoiar, né, a candidatura dele, trabalhou, se propôs ali a fazer um monte de coisa. Não estou dizendo aqui que é fluxo e cheiro, mas pelo contrário, né? Mas ali vai ter mais coisas a se mexer, na minha opinião. E outra coisa, o Bebiano, na fritura, tem que ver se ele vai ficar que nem sapo em água morna, né? Incomodado ali até ele derreter na panela. Mas muita coisa vai rolar ainda. Esse governo está complicado, está se complicando cada vez mais e a crise tem nome e chama-se, na minha opinião, Jair Messias Bolsonaro. Pois é. E estamos caminhando, não sei exatamente para onde. Você acredita que vai haver aí uma continuidade serena com tudo que está acontecendo? Olha, o grande desafio do presidente, né, nesse começo de governo é colocar uma cara para o governo. E ele tem uma coisa interessante, ao mesmo tempo que ele está ali todo enrolado com a presidência da República, ele tem uma pautas importantíssimas no Congresso. O Congresso não é para qualquer um, o Congresso ali é difícil de mexer.
Então, o Congresso é a casa do consenso, é a casa do diálogo, é a casa onde você debate os grandes temas brasileiros. Não dá para ser autoritário ali. Não adianta o general querer ir lá e colocar o Brasil acima de tudo no discurso. Tem que colocar o Brasil acima de tudo ali na prática. E essa prática eles não estão sabendo fazer. Na verdade, quem não está sabendo fazer é o Planalto, a presidência. Os outros ministros estão trabalhando, mas tem. E aí? Ele trabalha, chega lá, fica difícil para tocar. Vamos aguardar mais um pouco, mas eu me preocupo bastante com o desenrolar dessa fragilidade do Planalto. Não tem dúvida. Menos rótulo e mais atitude. Vamos lá. E falando de pautas aqui, a lei anticrime. Moro vai ao Congresso entregar projeto de lei anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deve ir ao Congresso Nacional hoje à tarde para protocolar o projeto de lei anticrime, considerado uma das vitrines do novo governo. O projeto prevê alterações em 14 leis, como o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Código Eleitoral, entre outros. O objetivo, segundo o ministro, é endurecer o combate a crimes violentos, como o homicídio e o latrocínio, e também contra a corrupção e as organizações criminosas. A previsão é que Moro apresente o projeto, acompanhado da mensagem assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Antes, o ministro conversa com secretários estaduais de Segurança Pública e participa de reunião ministerial no Palácio do Planalto. Nas últimas semanas, Moro se reuniu com parlamentares, governadores, secretários de Segurança Pública e magistrados para apresentar e detalhar as medidas. O ministro afirmou que espera sugestões da sociedade civil para aprimorar a lei anticrime. O projeto de lei de combate ao crime deverá tramitar paralelamente à proposta de reforma da Previdência, que deve ser apresentada ao Congresso Nacional amanhã. E a Previdência em pauta, na véspera de entregar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro vai reunir hoje o Conselho de Ministros no Palácio do Planalto. Nessas reuniões, o presidente tem debatido com sua equipe as ações e metas dos primeiros 100 dias de governo. Essa será a primeira reunião ministerial do presidente após a internação. O presidente deve colocar seus ministros ao par dos principais pontos da reforma e do processo de articulação da votação da proposta de emenda constitucional, a PEC, no Congresso. Está previsto um pronunciamento de Bolsonaro amanhã para informar a população sobre a necessidade da reforma e o que será alterado no sistema de aposentadoria do país. A proposta do governo prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, dos setores público e privado, com 12 anos de transição para quem está próximo dessas idades. A estimativa de economia com a aprovação da reforma é de 800 milhões a 1 trilhão de reais em 10 anos. O texto deverá ter uma autorização para os estados cobrarem alíquota extra dos servidores públicos a fim de cobrir o rombo da Previdência Estadual. Os governadores vão se reunir em Brasília amanhã para debater a proposta com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda sobre a reforma da Previdência, metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba participarão de um ato contra a reforma convocado para amanhã, quarta-feira, na Praça da Sé, em São Paulo. Será a primeira manifestação unificada de centrais sindicais contra o governo Bolsonaro. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Véler Gonçalves, que organiza a caravana de São José, diz que a reforma vai penalizar milhões de trabalhadores e que a população precisa se mobilizar para pedir o arquivamento da proposta. Ainda vai dar muito pano para manga a Previdência e tudo que tem que ser discutido, e a importância dela é absoluta para a solução de continuidade do país e do governo, talvez, não?
Com certeza. O grande desafio hoje do país é ajustar suas contas, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de custeio da máquina, né? Dia a dia da máquina, de você pagar as contas em dia, de fazer um racionamento ali dos gastos do Estado. Agora, a Previdência, ela não é só você fazer essa reforma, ela tem que ser implementada. E a implementação dessa reforma, se aprovada, ela também é dolorosa, porque daí você tem que ajustar toda a máquina para fazer isso, separar, por exemplo, o seguro-saúde, que está tudo dentro da Previdência, né? A seguridade, a parte de saúde, de afastamentos, está tudo ali dentro, e isso também leva muita coisa. As aposentadorias especiais, separar quem tem direito, quem não tem direito, as regras de transição. E eu acredito que muita coisa vai rolar ainda. E não é líquido e certo que isso vai ser aprovado, na minha opinião. Se não souber conduzir esse debate e fazer a ligação entre o Congresso e a sociedade, isso não vai ser fácil. O pessoal acredita que só um discurso, só mostrar racionalidade. Se fosse assim, nós não teríamos eleito o Bolsonaro pela racionalidade, né? Então, o brasileiro, não é tão racional na hora que mexe em direitos, na hora que mexe no bolso. Então, a gente precisa acompanhar melhor isso. Eu queria também falar um pouquinho sobre a questão da lei anticrime, né? Que eu acabei de ler uma notícia no portal do Estadão que o governo pretende fatiar esse projeto, né? Não sei em quantas fatias, mas pelo menos separar a parte que trata da corrupção. Para quê? Para que os políticos, com o rabo preso em relação ao Lava Jato, possam aprovar uma parte do projeto do Moro, entendeu? Então, interessante. Já é uma manobra, né, envolvendo políticos que não estão com a ficha limpa, né? E é interessante você fazer essa observação muito boa, porque como é que funciona o Congresso na prática, o dia a dia ali? O dia a dia funciona com a mesa diretora, o presidente Rodrigo Maia, lá, o Davi, lá, que é o novo, a Columbi, lá, que é o novo presidente do Senado e tal. E ali eles usam o regimento interno, que eu brinco que é a grande cartola de mágico ali, aquele regimento interno. Então, quando você fala em fatiar, na verdade, é a primeira coisa que eles fazem para salvar, aí começa a ficar um negócio remendado. Um Frankenstein. Né? Começa a ficar um negócio remendado. E esse remendo pode passar uma falsa sensação para a sociedade. Não podemos esquecer, Zé Guilherme, que todos os presidentes da República nos últimos 30 anos fizeram suas reformas da Previdência. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma tentou fazer um negócio meio lá. Todos eles fizeram coisas, eram ótimas, que resolveu o problema para 50 anos e demorou 10, porque ele foi o que foi possível, naquele fatiamento ali do Congresso, foi o que foi possível fazer. E esse é o maior problema. Aí vai fazer lá eu brinco que são leis salaminho, né? Vai cortando as fatiazinhas ali e tal, e aí todo mundo acha que está legal e a coisa acaba saindo ruim. Pois é. E está difícil de ter boas notícias aqui. Infelizmente, temos uma que também não é muito legal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga-se as agressões de Vinícius Batista Serra contra Eliane Pérez Caparrós, que duraram cerca de 4 horas em um apartamento na Barra da Tijuca, foram premeditadas. Os dois se encontraram pela primeira vez na última semana, depois de 8 meses de trocas de mensagens por uma rede social. O agressor responde por tentativa de feminicídio e pode permanecer preso até o julgamento. A Justiça determinou que ele passe por uma avaliação psicológica. A delegada do caso afirma que ele deu um nome falso na portaria do condomínio, o que prova que ele não queria ser identificado. Vinícius Serra tem outro registro de agressão no ano de 2016, quando ele aplicou golpes de jiu-jitsu em seu irmão deficiente físico. Internada em um hospital particular, a vítima deixou o centro de tratamento intensivo e foi levada a um quarto particular. A polícia apela que todas as mulheres que sofreram ou sofrem agressões denunciem casos como esse e não se sintam culpadas. Efetivamente, não denunciar talvez seja a pior coisa, porque a coisa acaba permanecendo. Um caso estúpido esse. O Glauco, eu como
sociólogo, eu não poderia deixar de não comentar isso. A sociedade ela está doente de um negócio muito importante que chama-se valores. E que valor que está implícito aí? O valor da vida, né? As pessoas estão doentes com essa alucinação da troca de informações online, rápidas. Está tudo muito fluido, muito líquido, né? Então, os sentimentos também refletem isso. A pergunta que eu tenho feito para os meus colegas, o que há com nós, né? A agressão às mulheres aumentou significativamente. Tem um pessoal que fala assim, não, que agora aparece mais. Não é verdade. Não é verdade. Mesmo os casos registrados têm crescido assustadoramente. E uma coisa que eu tenho colocado, eu tenho uma filha de 15 anos, eu tenho colocado o seguinte, para todo mundo, inclusive para o pessoal que está nos ouvindo, não admita a primeira agressão. Exatamente. A primeira agressão é a porta de entrada para acontecer isso, né? Então, se os pais orientem as filhas, é uma palavra desgastada que o pessoal se apropriou errado, mas é empoderar as meninas e os meninos principalmente. Mostrar para os meninos que é um ser humano, que não tem sexo, que não tem gênero, são seres humanos. O valor é pela pessoa, pela vida, e não necessariamente pela oposição do sexo. Então, isso precisa ser combatido. Não dá para a gente... Todo dia tem uma notícia dessa que vaza na imprensa, fora o que a gente vê que não chega em lugar nenhum. Eu tive essa experiência de visitar alguns lugares aí da periferia, é absurdo. Na classe média também está absurdo, que é mais ainda silencioso, porque as pessoas têm medo de se expor, tem pessoas que ficam assim. Então não dá mais para as nossas meninas, nossas mulheres apanharem desse jeito. O que não pode é nem a primeira agressão, com palavra, com gesto ou qualquer coisa parecida. As meninas eu tenho orientado, inclusive para minhas alunas, é o seguinte, olha, veio lá um crushzinho, que eles brincam aí, né, uma paixãozinha e tal, e começou a ter uma atitude negativa, sai fora. Procura outra pessoa. Não dá para permanecer numa relação abusiva desde o começo. E eu faço até um adendo aí, é o que se considera agressão. Não vamos deixar aqui entendido que um soco no meio da sua cara é uma agressão. A agressão pode ser uma coisa pequena, mas é importante que você não admita isso daí. Um safanão, um empurrão... Uma palavra grosseira. Uma palavra grosseira já é uma agressão, sim. Tem que haver o limite ali e imediatamente, para que não ocorra essas boçalidades que nós somos aqui, acabamos informando a todos vocês. É muito triste isso tudo mesmo. E Bolsa de Valores, a Ibovespa iniciou esta semana em baixa de 1,04% aos 96.509 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,77%, cotado a R$ 3,73. O euro também se valorizou, subindo 1% e encerrando o dia custando R$ 4,22. Nós vamos para um rápido break aqui e logo após, nós já em nossos estúdios aqui temos o prazer de receber o senhor Washington Freitas, diretor da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos. Então é um rápido intervalo e já voltamos. E voltamos com Abre Aspas, com uma entrevista muito especial para todos nós. Nós recebemos hoje aqui em nossos estúdios o senhor Washington Freitas, diretor cultural da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a quem nós agradecemos muito, né, Zé? Porque, afinal de contas, acabou de assumir aí com uma semana e já nos prestigia aqui, vindo dar uma entrevista. A gente sabe esse começo, como é difícil, né, Zé Guilherme? Ainda mais numa fundação dessa importância para São José dos Campos. Senhor Washington, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Que agradeço, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, é uma semana, novos desafios, né? Na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. No entanto, eu já estou nessa gestão, né, desde o início dela, 2 anos, estava como Relações Institucionais e coordenando os museus públicos aqui de São José dos Campos, né? Então, tive a chance de participar de todos os processos, as diretrizes específicas junto
ao nosso querido presidente Aldo Zonzini, né? E ao nosso antigo diretor, Agenor Carvalho, que foi para Minas Gerais, agora está tocando a parte de comunicação da Filarmônica de Minas, né? Então, por conta de estar neste processo desde o início, eu acho que será um desafio bom, né, para se tocar. Tem grandes projetos já formulados, formatados, que está fácil de implementar, né? Então conta para a gente qual um desses projetos que a gente pode esperar para 2019. Olha, a instituição, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ela, dentro desses projetos consolidados, ela tem os seus festivais, né? O Festivale, que há mais de 30 anos já realiza ações voltadas para as artes cênicas. Este ano a gente comemora também 30 anos de Festidança. Será um grande evento na cidade. A gente está conversando. Para quando que é o Festidança? O Festidança ele acontece em maio. A gente está fechando a programação, mas provavelmente vai ser em maio, né? Final de maio. Mas será uma grande programação por conta desses 30 anos, né, de festival de dança. E todos os outros eventos, né, as oficinas continuam nos bairros, a gente tem 10 casas de culturas, uma ação capilarizada, né, que está em toda a cidade, em todos os bairros, né, os principais bairros a gente tem as casas de cultura, são 10 casas de cultura, além dos 3 teatros, os 3 museus. Então, a expectativa é de dar continuidade a esse trabalho, aprimorar ele. Então, o que não estava dando certo, a gente vai estudar como refazer, e o que está dando certo, potencializar ele, né? Eu, como um cidadão e observador da cena cultural, dentro dos meus limites, eu tenho visto que a Fundação sempre tem se preocupado, não no lado apenas do evento, mas do lado de formação, né? Isso eu acho muito legal. Eu vi outro dia, publicaram na internet, filas diante do museu de pessoas interessadas em aulas de história da arte. Quer dizer, como é que você vê essa questão de uma fundação necessariamente de eventos, mas também de formação, né? Eu acho que a gente tem ali dois caminhos, né? Um é a difusão, que são esses eventos, que são as exposições, as apresentações, mas a formação ela é fundamental, né? Eu venho um pouco desse processo, né? Eu desenvolvi um trabalho junto à Secretaria de Estado da Cultura durante 10 anos, né? Que eram as oficinas culturais, que trabalhava especificamente formação cultural, formação artística, né? Então, são cursos na área artística. Então, essa continuará sendo uma preocupação, né, da Fundação, essas ações formativas. A gente, como você colocou, a gente teve uma experiência agora no Museu Municipal, que foi um curso de História da Arte, que nós iniciamos no ano passado, como uma experimentação para entender e se tinha demanda para essa área. E foi fantástico, né, porque o primeiro ano foram mais de 500 pessoas atendidas no Museu Municipal, especificamente no Museu Municipal, nas ações formativas. E este ano, realmente, abrimos novamente a edição do curso de História da Arte. Tivemos mais de 400 inscritos para 120 vagas. E é isso, fila no museu demonstra aí o interesse da população nessas atividades formativas do nosso Museu Municipal, né? Eu queria colocar o Agliberto na roda aí, Agliberto. Você tem visto, né, essa movimentação da Fundação Cultural, né? A Fundação Cultural é a nossa joia da coroa aí na cultura, né? Eu admiro bastante o trabalho, embora eu sou mais partidário de uma visão um pouco mais de mercado, de livre mercado, com as OS aí, que tem um trabalho no Vicente Aranha bacana, mas é um patrimônio nosso, e eu tenho visto essa preocupação com a formação do artista e buscar também toda a parte de inserção do artista em diversos lugares da cidade. Eu sempre admirei, parabéns pelo trabalho e pelo desafio, né? Que colocar São José dos Campos é uma coisa que tem a ver também com a economia criativa, né? Que hoje já impacta o PIB, não só aqui, mas em diversos lugares do mundo, principalmente em cidades tecnológicas, que tem aí a possibilidade de se fazer a sétima arte chegar na população, o cinema, os vídeos, né? Nós estamos vivendo aí, eu brinco que é a ditadura dos vídeos, né? As pessoas nas redes sociais estão curtindo muito isso, a produção de vídeo tem ganho bastante de dinamismo. Então,
Desejo sucesso para vocês. Sou um fã lá da Fundação Cultural. Muito obrigado. E realmente você falou da questão das OS, né? Eu desenvolvi esse trabalho também em São Paulo e eu acho ela de fundamental importância na gestão pública. Você vê hoje na Secretaria de Estado da Cultura, ela dá as diretrizes das ações e fiscaliza. Quem cuida dos equipamentos do Estado são as OS, né? Então, esse, sem sombra de dúvida, é um mecanismo de gestão inovador, que tem dado certo, tem suas falhas, mas tem que ser trabalhado, né? Em São Paulo, comemorou 10 anos, né, no ano retrasado, então já está com 12 anos de ação, então já tem um período aí que dá para avaliar bem. O modelo aqui do Parque Vicentino Aranha é um modelo de sucesso, né? Sem sombra de dúvida, né? Você tem uma gestão que ela é eficaz, né? Você tem uma flexibilidade na contratação, na formação de equipe profissional, então dá resultado, né? E o poder público ele fiscaliza. Então, se não está dando, tem que muda, sim, troca, claro, né? É um mecanismo que tem dado muito certo. A gente tem experiências aí, no caso no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também. Eu acho que em São José também tem alguns modelos. A gente tem um museu nosso que já é gerido por uma ONG, né, a ONG é o Centro de Estudos da Cultura Popular, o CECP, que faz a gestão do Museu do Folclore e que tem excelência na sua gestão, né? Essa questão que você colocou do cinema é fundamental, né? A gente trabalhou isso no ano passado, a gente teve algumas gravações aqui por meio de uma parceria com uma produção de uma série da Netflix, então já foi utilizado ali os nossos galpões, o Parque da Cidade. Acho que a gente tem um potencial muito grande para desenvolver essa área da economia criativa, essa área da indústria cinematográfica, e que traz emprego e que gera imposto, que dá visibilidade para a cidade, que cria uma identidade também, que São José tem esse perfil já de ser uma cidade inovadora. Então tá aí, eu acho que o cinema é um dos caminhos, é uma das bandeiras que eu pretendo conversar muito com o nosso presidente, o Aldo Zonzini, sobre isso. A gente já vinha conversando no início do ano sobre esses possíveis caminhos, né, para a fundação e de utilização dos nossos espaços, e esse é um deles que está em pauta. Muito bem, Washington. Vamos falar um pouquinho de carnaval agora? Eba, folia. Folia, né? Então, a gente está abrindo essa semana aí, a gente convidou líderes de blocos da cidade para vir conversar com a gente. E a gente queria começar com a fundação, a programação, digamos, mais oficial da cidade em relação ao carnaval, né? O que a gente pode esperar do... Já começou, né? Já começou. Ontem mesmo a gente estava na fundação, lá no Parque da Cidade, na sede. Os músicos que vão tocar aí no nosso carnaval, não só aqui em São José, mas nos distritos também, né, em Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, todos eles estavam reunidos na fundação, já ensaiando, assim como nas casas de cultura. A gente está com uma série de oficinas, atividades formativas. Então são oficinas, vivências artísticas para a construção do seu figurino, de samba enredo, samba no pé. Quem não sabe sambar como eu, por exemplo, você é folião, não? Eu sou um amante do carnaval. O Agliberto tem cara de folião. Eu sou cara, eu não sou... Eu tenho cara de folião? Eu acho. Nós vamos fazer uma enquete qualquer dia aqui. Né? Eu sou um amante do carnaval, acho que é uma manifestação importante da população, né? É um momento que a gente dá uma respirada, né? Sai da rotina e para esses dias para se divertir um pouco. Acho ela de extrema importância. Tenho a minha filhota, Clarice, de 4 anos, que ela, desde os 2, ela acompanha, por exemplo, o Pirô Piraquara, né, que a gente vai... Fala um pouquinho do Pirô Piraquara pra gente. Olha, qual que é a historinha um pouquinho do Pirô? Acho que o Pirô ele tem mais de 30 anos, né? Já é tradição da cidade, é o primeiro bloco aí a se concretizar dessa forma, com uma formação de tempo, né? Aí. Do carnaval, do nosso Pirô. Belas imagens. Esses bonecões são maravilhosos. Esse ano a gente vai sair com mais de 20 bonecões. Os bonecões já foram restaurados.
Quem quiser sair nos bonecões, pode nos procurar, ir lá na Fundação, que dá para sair também. A gente tem figurino lá. Mas esse ano a gente vai homenagear, né? O Pirô vai homenagear Chiquinha Gonzaga, né? É importante compositora brasileira, ela que criou a primeira marchinha, né? Quem não conhece o Abre Alas que eu quero passar? É quase abre aspas, né? É quase abre aspas. Então, a gente vai homenagear essa importante compositora, musicista, né? Que no dia 28, que é a data, que é o intrudo, né? Que é a saída do Pirô, é o aniversário de morte dela, né? Então, a gente homenageia ela, convidando aí alguns blocos, alguns músicos, além das marchas tradicionais, além do Pirô, Piraquara, a gente vai estar falando sobre Chiquinha também. Então, as marchinhas vão estar em torno, não só as marchinhas, o figurino, as marchinhas, tudo vai estar em torno de Chiquinha Gonzaga, né? Ah, que legal. Muito bem. E outros eventos aí? Vocês tem uma coisa descentralizada também em relação aos blocos? Tem. A programação está assim. No dia 21, agora, próximo, depois de amanhã, a gente já tem um esquenta lá na Fundação. Então, todo mundo está convidado já para participar às 18 horas na Fundação desse esquenta, para estar ensaiado para, no dia 28, sair na Praça Afonso Pena. É na Praça Afonso Pena? Na Praça Afonso Pena, às 18 horas, 17h30 é o encontro ali, e às 18 a gente sai. A gente faz o mesmo percurso já de sempre, né? Saindo ali da praça, pegando a Avenida São José, contorna na Coronel Madeira, João Guilhermino e Rua 15. Então, a gente até, um recado importante, porque nesse período de festa tem gente que está utilizando ali o transporte, você precisa ter acesso, né, a essas ruas. Já conversamos com o pessoal do trânsito, está muito unido, nós fizemos uma reunião, os vários setores da prefeitura que envolve essa ação, e então a gente já tem alguns comunicados que neste dia, neste horário... Vai ter uma coisa diferente? Vai ter uma coisa diferente, a gente não interdita ali a Avenida São José, então fica meia pista, né? Só a Rua 15 mesmo ali, próximo à praça, que daí sim essa será interditada. Mas você falou das ações para além daqui do centro, né? Hoje a gente pensou esse carnaval também para os distritos, né? Então a gente tem ações em Eugênio de Melo, já entre o dia 2 e o dia 5, em São Francisco Xavier, a gente vai ter matinês acontecendo, bailes de carnaval, tem a saída dos blocos lá, o tradicional Vai, Vomita e Volta, que vai ter um cortejo lá com pirô também, com os bonecões, e Eugênio de Melo também. A gente tem os bailes, a gente tem as matinês, todas elas acontecendo aí entre o período de 2 a 5 de março. Vocês têm alguma relação com esses blocos? Por exemplo, o Engole Sapo, essa coisa. Vocês têm algum relacionamento em relação a esses blocos? Olha, acho que a área de eventos da prefeitura acho que se relaciona muito com esses blocos, né? Nós, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a gente tem sim desenvolvido um diálogo com eles. Todos eles são blocos, a maioria são blocos tradicionais também. Então, já até na saída do Pirô, a gente reúne aí 9 blocos, vão sair conosco já no dia 28. Um grande cortejo. Será um grande cortejo. Bloco da OAB, bloco da ASEM, bloco da Urban. Legal. Então, todos eles saem conosco num grande cortejo em homenagem ao Carnaval. Interessante que em São José dos Campos tem uma tradição de blocos engajados, né? Eu vi em poucas cidades isso. Acorda Peão, Engole Sapo, tem um bloco de protesto aí que o pessoal faz e tal. É interessante essa ciência política, a gente chama de política identitária, né? Ligado a determinadas identidades e tal. Espaço para tudo, né? Espaço para tudo, é um momento de festa.
Claro, o próprio Pirô, essa temática que a gente chama Chiquinha Gonzaga, ela tem aí uma questão também que a gente traz a questão da mulher, né? Em tempos tão difíceis que a gente tem visto agora, esses casos que eu vi vocês falando ainda há pouco, né? No Rio de Janeiro. Então a gente traz essa questão da mulher, Chiquinha Gonzaga, que foi uma grande liderança, né? Das mulheres dentro da sociedade, ela que o próprio o processo dela enquanto compositora, né, era muito difícil de ser aceito no período em que ela vivia, né? Então ela foi uma das grandes precursoras aí da questão da mulher na sociedade. É natural. Não tem dúvida, viu, o Washington, uma coisa, o Zé Guilherme aqui perguntou se eu era fulião, mas tudo que você foi falando, ele foi anotando aqui para ver se segue eu aí. vou te contar que há anos, olha, faz muito tempo, há décadas. Quando tinha o carnaval aqui na Rua 15, né? Eu desfilei uma vez para a escola chamava Calazans e seus Acadêmicos. Né? Eu fui de Arlequim. Eu tenho uma foto para provar. Olha só. Que maravilha. Mas agora eu estou aposentado. Não, está aposentado, mas agora é o momento de retomar. A gente está retomando aí o Piraquara, eu já deixo aqui o convite. Zé Guilherme vai sair na nossa ala de Alecrim. E quem é alecrim nunca pede a majestade, não seria assim? Ou Você está mudando o ditado para me provocar. Exatamente. Mas, Washington, uma última informação. Tudo isso que vai acontecer no Carnaval, tudo, claro, também pertinente à Fundação Cultural, fica à disposição no site, isso daí, todas essas informações vão estar ali no... Estão no site da Fundação, assim como a gente vai estar comunicando as casas de cultura também, como eu coloquei, né? Tem essa parte formativa, pode buscar nas casas de cultura essas vivências, construir o seu figurino. Não falei uma informação, o Piraquara ele sai no dia 28, mas ele sai também no dia 2, né? Em frente ao mercado municipal, né? Ele sai de manhã também. Então ele sai à noite no intrudo, né? No dia 28, mas no dia 2, em frente ao mercado, ele sai também. Então quem não teve a oportunidade de sair no dia 28, tem a oportunidade. Sai no dia 2 também, perfeito. Anotamos todos, fica aí todas as informações para você. E, claro, tudo também à disposição pelo site da Fundação Cultural. Entrando no site da Prefeitura, você tem todas essas informações, né? Todas as informações estão lá. Eu não posso deixar, porque eu estava coordenador dos museus até uma semana atrás. Perfeito. Né? Então, ele ainda, claro que faz parte da minha função enquanto diretor cultural cuidar deste equipamento também, mas eu tenho um carinho especial. Né? Eu não posso deixar aqui de falar, de fazer um convite, porque amanhã a gente abre uma exposição no Museu Municipal, a gente está com uma mostra de arte e tecnologia, amanhã teremos uma intervenção artística no nosso auditório, e uma exposição, que é a exposição Flu, de um coletivo daqui de São José dos Campos, que é o coletivo SEMO, são 3 artistas, e que traz aí projeção... E a gente tem visto que a Fundação apoiando esses coletivos, né? É importante, né? Esse diálogo junto aos artistas, junto aos coletivos artísticos, é de fundamental importância para a gestão pública, né? Para as políticas públicas de cultura, né? É importante apoiar esses coletivos. Eles estão pensando, são um coletivo eles são pesquisadores, eles produzem, são criadores. Então a gente está dando esse espaço lá no museu para essa obra Flu, às 20 horas. Fica o convite a todos. Perfeito, mais um convite. Mais uma vez, Washington, a gente agradece você, sabendo dessa lida que é o início aí dos trabalhos, tomando isso daí. Muito boa sorte para você. Conte sempre com, abre aspas, com a SP Rio, mais aqui como uma tribuna aqui que você possa sempre nos trazer essas boas notícias, e hoje com muitos convites para você que está esquentando aí para o carnaval que já está chegando. Muito obrigado, uma ótima gestão a você aí também, e vamos divulgar mais essa Fundação Cultural que precisa tanto, e a cultura que nós precisamos tanto. Muito obrigado, Washington. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente vem com ele, Caio Souza, para saber se afinal o botão verão vai ser ligado novamente. Vamos para um rápido comercial e daqui a pouco tem o tempo em toda a região. Até já. Bom,
8. E voltamos com abre aspas, agora chegou a hora do tempo. Mas antes eu quero aqui fazer um agradecimento especial a tantos outros que estão aqui nos acompanhando, mas a Rosana Santos Gomes, pelo bom dia, muito obrigado. E a Gilberto, um recado para você aqui do nosso telenauta, internauta ou seguidor pela internet, ainda não se definiu qual será a terminologia correta para isso, o Zoroastro da Silva, que manda um abraço a você e destaca aqui que gosta muito das suas ideias. Bacana, Zoroastro, um abraço para você também, um grande irmão aí que a gente tem, é um grande líder lá da Embraer, né, que vendia os aviões da Embraer, dava assistência técnica também no mundo inteiro, grande figura de São José dos Campos. Então, muito obrigado a Rosana, ao Zoroastro e a tantos outros aí. Lembrando que o jornal o SP Rio, abre aspas, é feito exatamente para você, para que você participe, para que você interaja, tá? Essa é a nossa grande função aqui também. E vamos ao tempo com ele que sabe tudo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E o sol vai aparecer com um pouco mais de frequência nesta terça-feira aqui na nossa região. O dia hoje vai ter sim a predominância de um céu parcialmente nublado e a presença do sol, mas ainda assim teremos muitas nuvens e no final da tarde há sim possibilidade novamente de pancadas de chuva de caráter isolado, né? As áreas de instabilidade que estavam provocando as chuvas e as nuvens, elas se deslocaram um pouco para o Rio de Janeiro. E as pancadas de chuva hoje, caso ocorram, vão ser mais aquelas de verão por conta do calor mesmo, né? E as temperaturas vão se elevar hoje. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 32 graus. Na capital paulista ficaremos com 29, no litoral norte com 31 e na Serra da Mantiqueira com 21 graus. O restante da semana terá dias bem parecidos, assim, com o sol aparecendo entre nuvens, as temperaturas chegando próximas aí dos 30 graus e as pancadas de chuva que podem ocorrer de forma isolada no período da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. E a gente começa com uma notícia regional um pouco triste. Um menino de 5 anos morreu após um muro desabar sobre ele na tarde de ontem no bairro da Vila São Bento, aqui em São José dos Campos. De acordo com os familiares, o menino brincava com o pai em uma rede quando o muro caiu. O pai teve fratura na perna, mas tem estado estável. Já a criança foi levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal da Vila Industrial em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Em nota oficial, o hospital disse que a morte foi consequência de um trauma multissistêmico. Ainda em acidentes, quer dizer, a chuva acaba abalando algumas coisas aí, né? Tem que se ter cuidado com tudo, por exemplo, né? Chuva, a água tem aquela história, né? Ela tanto bate até que fura ou desaba. Então ela vai para tudo quanto é lugar. Então, em épocas assim, é preciso tomar muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Nós falamos aqui no começo dessa edição do problema que está havendo na rodovia Tamoios e alertamos também que, dependendo da intensidade das chuvas, pode ser interditada em função do deslizamento. O solo encharcado acaba facilitando isso daí, o que se repete também para muitas construções em muitos lugares. Então, atenção redobrada nessa época de muitas chuvas, uma verificação anterior, procurar não ficar tão perto, é muito importante para evitar tragédias como essas aqui. E um acidente entre 2 caminhões e 2 carros deixou um homem morto na noite de ontem no quilômetro 33 da rodovia Dom Pedro, no trecho de Igaratá. A Polícia Rodoviária Estadual informou que um dos caminhões perdeu o controle e imprensou 2 carros contra outro caminhão. Os bombeiros informaram que, além do homem que morreu, outras 2 pessoas ficaram em estado grave. E, como eu falei aqui no começo, mais um capítulo da novela do Arco da Inovação.
Após pedido do Ministério Público, a Justiça suspendeu temporariamente a obra do Arco da Inovação, a ponte estaiada. Foi marcada uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e Ministério Público nesta sexta-feira. O Ministério Público alega que a construção atende apenas ao transporte individual e que a Prefeitura não apresentou outras alternativas para os problemas de trânsito na região. A construção, que teve início em dezembro do ano passado, já está em andamento. A obra está sendo feita pela empreiteira Queiroz Galvão e tem custo de 48 milhões de reais. De acordo com a decisão da Justiça, a continuidade da obra é prejudicial financeiramente, caso haja a necessidade de desfazê-la futuramente. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a audiência. Estica-se a novela? Pois é. Essa questão do Arco da Inovação, ela é extremamente polêmica, mas ela tem uma origem. A origem disso chama-se falta de planejamento e gestão. Passou por 3 administrações, o Cury, o Carlinhos e agora o Felício, e não se resolveu o problema. Uma questão que eu sempre questiono é que esse recurso veio do projeto do BID, de uma tomada de 80 milhões de dólares do BID, para um projeto macroviário da Via Cambuí e outras vias que eles estavam propondo, como o Banhado e tal. Ali se fez uma diminuição do projeto, eram 2 pistas, fez uma pista só, era para passar por baixo da Dutra, está lançando agora por cima da Dutra, o viaduto, e a economia disso passou-se para cá. Então não era uma obra planejada nessas características. Era uma intervenção que precisava ser feita aqui no cruzamento do Colinas, porque ali realmente tem problema de gargalo, mas não é o que estava previsto desde o começo. Então começou a se emendar isso. É uma obra monumental, muito mais monumental do que uma obra de solução logística. Se você olhar gargalos em São José dos Campos, você tem gargalos outros muito mais importantes e muito mais impactantes para a vida do dia a dia do cidadão do que necessariamente esse aqui do Arco da Inovação. Agora, precisamos tomar cuidado com uma coisa. O que não dá é para deixar esse paliteiro ali, dinheiro enterrado, quem paga, no final das contas, é o cidadão. Não é a melhor solução, mas eu também não acho que deva se interromper dessa forma, simplesmente porque tem uma solução logística. O Ministério Público, ele não é especialista em soluções logísticas. Quem faz isso é o Executivo. Precisa respeitar os papéis aí. Eu acredito que a equipe não planejou, mas uma vez decidido, se não tem problema na licitação, se não tem problema técnico no projeto, tem que continuar, e aí ele arque com as consequências políticas da tomada de decisão dele. O que não dá é para deixar outra área, como uma arena aí largada por anos, teatro invertido, coisas aí que nós vimos abandonadas na cidade, e é o dinheiro do cidadão, né? Não tem dúvida, indiscutivelmente a novela vai continuar, não tem dúvida. E falando de Taubaté agora aqui, a Prefeitura de Taubaté irá realizar com a população uma pesquisa sobre a revisão do plano de mobilidade urbana do município. Até o dia 24 de fevereiro. Presta bem atenção, a pesquisa até o dia 24 de fevereiro. A pesquisa tem como questão o número de veículos que o morador possui, os locais que ele costuma frequentar semanalmente, que tipos de transporte ele utiliza e entre outros. O objetivo da pesquisa é ter informações relevantes que irão ajudar na elaboração do plano de mobilidade urbana da cidade. Além da pesquisa, serão realizadas audiências públicas sobre as propostas do plano e além, claro, da participação da população. Será que eles aprenderam alguma coisa com alguém que tem que ouvir a população? Alertou assim ou foi só um ato de boa vontade aí mesmo? Não, o prefeito Júnior Ortiz, ele é um prefeito que tem um diferencial aí. Eu fui, na verdade, sem arrogância nenhuma aqui, mas foi meu aluno e a gente conversa bastante. Eu tive lá no começo do mandato dele conversando no plano de governo, a gente conversou um pouco sobre isso também. Ele tem tomado algumas decisões nesse tipo de envolver a cidade, a população. E eu acho que a lição aprendida também, né? Porque a cidade vizinha aqui, que é colega dele do PSDB, está mostrando que se não tiver diálogo, se não tiver participação prévia aos projetos, pode dar problema no futuro e as consequências são graves. Não tem dúvida. E eu vou acabar aqui, obrigado, Gliberto. E vamos acabar aqui com uma notícia. Você
lembra, para falar um pouco de tecnologia, daquela história do nosso novo avião de caça aí para a Força Aérea Brasileira, uma coisa extremamente necessária? Pois é, parece que agora vai sair mesmo. O caça está em montagem final nas instalações da Saab na Suécia e tem seu voo previsto para julho deste ano. A maioria dos segmentos estruturais do Gripen brasileiro serão produzidas na SAM, a Saab Aeronáutica Montagens, fábrica de aeroestruturas da empresa no Brasil, ali em São Bernardo do Campo. A montagem final será feita na unidade da Embraer em Gavião Peixoto. Eu falei tanto de novelas, quem sabe aproximamos-nos aí do final de mais uma novela no Planeta Brasil, né? Você tem um convite, né, para fazer? Tenho sim. Tem uma competição que está acontecendo, a 25ª competição, BAGE SAE, que é a Sociedade Brasileira aí de Engenharia, né? Ela já acontece aqui, a 3ª ou 4ª edição que acontece em São José dos Campos, na FATEC, lá no Parque Tecnológico. São mais de 1.800 alunos de engenharia do Brasil inteiro, 170 instituições, 175 instituições, que vêm do Brasil inteiro, Nordeste, Norte e tal, se reúnem aqui durante 4 dias, montam os seus carrinhos e no final fazem uma competição. Então vai de amanhã, dia 21, até dia 24, domingo, lá na FATEC, no Parque Tecnológico, e para quem gosta de engenharia, para quem gosta de uma boa competição também, vale a pena, principalmente no domingo, que é o grande finale lá dessa competição. Então estão todos convidados, levar os filhos, levar o pessoal aí que gosta de ver essas máquinas engenhosas funcionando. Oh, que bacana, tá aí uma ótima opção para você ir e levar a criançada para ter contato com toda essa tecnologia e conhecimento. Tá bom? E nós vamos encerrando a edição de hoje do Abre Aspas e amanhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui trazendo o que acontece no mundo e na RM Vale. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.